O exercício fala assim, ó, em quanto tempo um capital aplicado a uma taxa de juros simples de 48% ao ano dobra o seu valor? Aqui poderia ser tanto o regime de juros simples quanto o regime de juro composto. O raciocínio, assim, a forma de pensar, a forma de interpretar, ela seria a mesma. O que mudaria seria a forma de resolver o exercício. Todos os exercícios que nós fazemos para juros simples, nós podemos fazer para o regime de juro composto. A diferença é a forma de resolver. A interpretação é exatamente a mesma. A forma de resolver que é diferente. Então, veja que o exercício fala assim, ó, em quanto tempo? Então, o exercício, ele pede prazo. Ó, qual é o N? Vou colocar aqui, N minúsculo. Qual é o N? Um capital aplicado a uma taxa de 48% ao ano. Um capital, mas qual capital? O exercício não fala qual capital, ele só fala assim, um capital, de forma genérica. Então, quando ele não fala qual é o capital, existem duas possibilidades. Eu posso colocar uma letra, né? Em matemática, nós temos esse hábito de colocar uma letra para um valor que é desconhecido. Posso chamar esse capital de X, por exemplo, X, Y, Z, T, qualquer letra que eu quiser. Ou, aqui em matemática financeira, eu posso também atribuir um número para ele. Isso. Eu posso atribuir um número. Qual número? Qualquer. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 100, pode ser 1000, o número que eu quiser. Então, por exemplo, eu vou colocar 100, um capital de R$ 100. Ele foi aplicado a uma taxa, então, um I de 48% ao ano. Então, esse aqui é a nossa taxa. O que é importante aqui? Ele dobra. Ó, ele vai dobrar de valor. Quer dizer, o capital que eu investi, que eu dei o exemplo aqui de R$ 100, eu supus R$ 100, eu sei que depois desse prazo que eu quero calcular, ele se tornou o dobro. Tá? Não é que ele rendeu o dobro, ele se tornou, ele era 100, ele virou agora 200. Então, esse é o meu total. Então, é isso que eu tenho que tomar cuidado, com o dobro. Se eu colocar, por exemplo, meu capital é X, porque eu não sei o valor dele, eu supus que era X, quem é meu montante? 2X, o dobro. Então, se eu coloquei capital 1, o montante é 2. Se eu coloquei o capital 7, o montante é 14. Se eu coloquei um capital de 50, o montante é 100. Eu tenho que tomar cuidado com isso, ele dobra de valor. Então, por isso que eu posso colocar o valor que eu quiser para o capital, desde que eu respeite a regra que o exercício me colocou. Qual é a regra? O montante é o dobro. Então, aqui para mim virou 200. Eu poderia também resolver esse exercício pela fórmula do juro, como nós fizemos o anterior, porém aqui eu vou fazer pela do montante, porque eu quero mostrar algo para vocês. Ó, montante igual a capital 1 mais I vezes N. Então, vou colocar, vou aumentar um pouquinho a letra. Ó, montante capital vezes I vezes N. Quando eu vou substituir os valores, por que eu quero fazer pela fórmula do montante? Pelo seguinte, ó, montante, no meu caso, 200, façam quem interpretou aí, quem tinha colocado algum valor, pode colocar. Quem supôs um valor, coloca o que vocês fizeram, tá? Por favor. Capital, no meu caso aqui, capital 100. Taxa, lembrando, dividir por 100, então 0,48. E o prazo, que é o que nós queremos calcular. Como o exercício fala em quanto tempo de forma genérica, quer dizer, ele não especifica se esse tempo é mês, se é ano, se é semestre, significa que eu vou deixar a taxa ao ano e o tempo que eu vou calcular vai ser na mesma unidade da taxa, tá? Bonitinho. Por que eu deixei a fórmula do montante? Para vocês perceberem o seguinte, ó, vou copiar de novo aqui. Isso aqui é um produto, ó, o 100 está multiplicando. Então, eu vou pegar esse 100 aqui, eu vou tirar ele daqui e vou passar ele para cá, ó. Ele vai dividindo. Aí, eu tiro parênteses. Por que eu fiz isso? Para mostrar para vocês quanto que é 200 dividido por 100. É 2. 2 igual a 1 mais 0,48 vezes N. Aqui,
aparece o 2. Por que 2? Porque ele dobrou de valor. Então, quer dizer, dentro do exercício vai aparecer o dobro em forma de número. O 2 é o dobro. Se fosse triplo, aqui teria um 3. Se fosse 5 vezes mais, aqui teria um 5. Óbvio que se eu resolvesse o exercício utilizando a fórmula do juro, ele não iria aparecer, porque o juro aí tem a diferença. Então, ele aparece na do montante, porque eu falei que o montante é o dobro do capital. Ah, mas se eu tivesse usado uma letra? Ótimo. Se você tivesse colocado X para o capital, eu coloquei 100, mas se você tivesse colocado X, o montante seria 2X. Então, quando eu ia fazer 2x dividido por x, o que ia acontecer? Eu ia cancelar o x e ia sobrar o 2 da mesma forma. Quer dizer, independentemente dos valores que vocês supuseram, aí, né, que vocês escolheram, vamos colocar assim, vocês chegaram no 2 se vocês utilizaram a fórmula do montante. A partir daqui, esse 1 é positivo, vai passar para o outro lado, negativo. Então, 2 menos 1 igual 0,48n. Então, 1 igual a 0,48n. Esse 0,48 aqui, ele está multiplicando, então, quando ele passa para o outro lado, ele vai dividindo, igual a n. E aqui eu cheguei n igual, eu vi que alguém já colocou no chat, colocou a resposta certa. 1 dividido por 0,48, vamos lá. 1 dividido por 0,48 deu 2,0833 anos. Caso vocês não gostem desse número, porque ele é quebrado, não tem problema algum em deixá-lo, tá? Mas se alguém não quiser esse número, vocês podem transformar ano em meses. Quando vocês transformam 2,08333 em meses, que se eu vou multiplicar um ano tem 12 meses, eu chego em 25 meses, tá? Mas não precisa, só para deixar claro. Eu tenho aqui, ó, N, esse é o prazo, então, em que um capital dobra de valor quando a taxa é de 48% ao ano. Esse capital aqui, eu coloquei um valor e vocês podem colocar o valor que vocês quiserem.